No oferecimento Band Eleições, Hospital de Olhos Veloso, a credibilidade de sempre com a evolução que precisamos. Faculdade Sapiens, evoluindo com a educação. Rede Hospitalar Samar, a maior e mais completa do estado. Urbano Norte, orgulho de ser daqui. Autovema Fiat, a sua casa de negócios e de realização de sonhos. Pensou Fiat? Partiu Autovema. Água mineral Mina Linda, a única de Rondônia com o maior pH. Rondon Cap, há 10 anos gerando renda, realizando sonhos e mudando vidas. Panificadora Canaã, presente no lanche da tarde e no seu café da manhã. Muito bem, a gente havia prometido desde o início do programa de hoje, já anunciamos nas redes sociais, e aqui está o candidato ao governo do estado de Rondônia, Marcos Rogério. Ele agora disputa o segundo turno com o atual governador, o coronel Marcos Rocha. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo, parabéns pela eleição de primeiro turno, é uma satisfação recebê-lo aqui. Boa tarde a você, Adilson, ao telespectador amigo, prazer estar aqui, especialmente depois de um embate pesado no primeiro turno e ter a oportunidade de chegar no segundo turno praticamente empatado, com o atual governador. Tivemos a oportunidade de eleger o nosso senador da República, o Bagato, deputados estaduais, federais, enfim, foi um grande embate, lutar contra a máquina, contra as principais prefeituras do estado e saímos praticamente vitoriosos já no primeiro turno. Uma alegria poder estar com você. Candidato, antes de aprofundar um pouco nas questões regionais, mas é o que importa também, o Brasil está contido em Rondônia, Rondônia está contida no Brasil. Essa eleição de primeiro turno, pelo menos no Congresso, teve um fato novo e muito relevante partindo do princípio da análise da política nos últimos anos. Forma-se um Congresso, em sua maioria, conservadora. O que isso representa para o país e, consequentemente, para Rondônia também, haja vista que é uma das bandeiras que o senhor defende? Adilson, esse Congresso ele foi eleito para o presidente Bolsonaro governar, tanto na Câmara quanto no Senado. Veja você que na CPI da pandemia, o grande desafio nosso era lutar contra muitos sendo minoria. Eu estava na CPI onde nós éramos minoria. No Senado, nós tínhamos ali em torno de 34, 35 senadores da base do presidente Bolsonaro. Agora, nessa eleição, o presidente Bolsonaro consegue eleger no Brasil inteiro 19 senadores. A gente sai de minoria para uma ampla maioria e com senadores de peso. O Bolsonaro vai poder, ganhando a reeleição, governar com maioria folgada no Senado Federal, diferente daquele cenário lá de trás. Olha quem está de volta, Magno Malta de volta, Tereza Cristina, o astronauta lá de São Paulo, o general Mourão, e aqui de Rondônia, 2 senadores que vão para Brasília para apoiá-lo. O Bagato, que elegeu na nossa coligação, e o doutor Samuel Araújo, que é o meu primeiro suplente, que é do PL, bolsonarista, que vai estar ao lado também. Então, ele tem um novo cenário. O desenho do Congresso Nacional, desse novo Congresso, é um Congresso mais conservadores e alinhados com as pautas do presidente Bolsonaro, tanto na Câmara quanto no Senado. Ainda continuando nessa seara, mas trazendo um pouco para a questão mais regional, eu tive a oportunidade de conversar com o senador eleito, Jaime Bagatoli, e uma das pautas que ele levantou chamou muita atenção e era objeto de questionamento que eu teria para fazê-lo também, depois só complementei. Ele bateu muito sobre essa tecla. Acabou a campanha eleitoral, desmonta-se os palanques e temos que fortalecer uma bancada federal para trabalhar em prol do estado de Rondônia e, consequentemente, também dos interesses do Brasil e aí, principalmente, o Senado da República, que tem uma abrangência um pouco maior. Como é que o senhor visualiza isso, o senhor sendo eleito? Como é que já andam as conversas? Como é que o senhor vê essa bancada formada aqui por Rondônia, com os 8 representantes da Câmara Federal, onde o senhor já transitou por 2 mandatos, e o Senado propriamente, que o senhor acabou de pontuar, que muito provavelmente terão 2 do seu partido, em caso o senhor seja eleito? Olha, Gilson, assim, eleito para governar, ele tem que ter a capacidade de dialogar com todas as forças políticas. Você não pode fazer um governo isolado. O atual governo ele acabou abrindo mão do apoio da bancada federal e isso foi muito ruim para Rondônia. Perdeu muito recurso enviado e não aplicado, outros recursos que poderiam ter vindo e que não vieram porque o governo não deu abertura para a bancada federal. Eu quero governar com a participação de toda a bancada federal. Eu tenho conversado com muitos dos eleitos, inclusive eleitos do outro lado, porque tenho respeito, tenho relacionamento. Eu fui parlamentar, eu sei da importância da bancada federal e o quanto que a bancada federal pode ajudar o governo do Estado nos temas estruturantes.
nos temas centrais para o Estado de Rondônia. Então, eu quero governar, mas vou buscar a parceria de toda a bancada federal para governar juntos, enfrentar os problemas do Estado, né, de maneira conjunta. Nós temos um desafio a enfrentar na área da saúde. A nossa saúde hoje está um caos, as pessoas sofrendo em corredores de hospitais, né, sem estrutura, sem condições de atendimento, fila de regulação, fila nos hospitais. Como é que você resolve isso? Chamando a bancada federal para ajudar a enfrentar e resolver isso. Perfeito. Candidato, o segundo turno ele se torna muito, obviamente, uma nova eleição, né? É um outro contexto, existem as coligações, existem tempos iguais para cada um dos candidatos que o disputam. Talvez o eleitor tenha um pouco mais de esclarecimento sobre o posicionamento de cada um deles. O que o senhor acha e que faltou de possibilidade para o senhor se comunicar com o seu eleitor, que não deu a condição de chegar numa vantagem em cima do seu oponente no primeiro turno? E como o senhor começa esse segundo turno, focando em que especificamente, pode-se dizer? Olha, assim, a diferença no primeiro turno foi o tempo de televisão, né? Eu tinha lá menos de 1 minuto de TV e o meu concorrente, o governador, tinha quase 4 minutos de televisão. Então era uma desproporcionalidade, né? Ele tinha todo o tempo para falar e a gente tinha muito pouco tempo. Agora o tempo é igual, o mesmo tempo que ele tem é o meu tempo. Só que quando eu começo a observar, né, a maneira como o candidato se apresenta, eu tenho a impressão que parece que ele não é governador do estado de Rondônia. Porque ele fica o tempo todo querendo justificar a relação dele com o Bolsonaro, né, que é amigo do Bolsonaro, que é isso, que é aquilo. Perde uma grande oportunidade para justificar o seu governo. Porque o que vai credenciar, né, quem está no mandato, Adilson, o que credencia para continuar ou não é aquilo que ele fez. E não apenas com quem está. Porque o fato de ter sido amigo do Bolsonaro, ser amigo do Bolsonaro e continuar sendo amigo do Bolsonaro, não fez dele competente para resolver o problema da saúde. Ele escolheu não cuidar da saúde como deveria. Ele escolheu não cuidar da segurança pública como deveria. Então, o fato do relacionamento não foi o suficiente para ele fazer um governo de ação, um governo de resultado. Então, assim, nesse segundo momento, os debates são entre os dois candidatos. É uma pena que ele tenha faltado insistentemente aos debates, mas o debate é uma grande oportunidade para você fazer o confronto de ideias, de propostas, né, de governo, né? E os programas eleitorais, uma oportunidade para cada um apresentar aquilo que pretende fazer. Então, nosso plano de governo foi um plano feito ouvindo as pessoas, ouvindo os segmentos. Eu fui visitar os distritos. Eu fui lá no Baixo Madeira, fui lá em Calama, São Carlos, Cuxubim Grande, né? Visitei a Ponta do Abunã inteira, né? Visitei o distrito de União Bandeirantes, né? Visitei no interior os distritos, as cidades, enfim, eu estou pronto, né, se for a vontade de Deus e do povo de Rondônia, para assumir o governo do Estado e fazer um governo cuidando das pessoas, com muito resultado. O Estado onde eu nasci, o Estado que eu amo e que eu quero oferecer aqui um trabalho para entrar para a história desse Estado. Candidato, já ficou muito comprovado que o Estado de Rondônia tem uma potencialidade extraordinária em se tratando da sua produtividade. Um dos pontos que chama a atenção e que é necessário que traga-se uma resolutividade o quanto antes é a questão do marco do zoneamento e aí prezando justamente pela sustentabilidade. O senhor pretende tratar essa área e levando em consequência da necessidade de aumentar também a produtividade, que eu acho que é unanimidade esse pensamento. Adilson, aí tem 2 pontos para a gente poder encarar com muita seriedade, né? A questão do zoneamento, né, da atualização do nosso zoneamento é absolutamente necessário. Tem muitos produtores, especialmente na pecuária hoje, com problema na hora de vender o seu gado, né, em razão da falta do zoneamento. Né, tem gente colocando o gado de uma propriedade na ficha de outro para entregar no frigorífico. Isso é muito ruim, gera insegurança, gera risco para quem está em cima da terra. Então é preciso avançar com essa questão. Um outro aspecto para você promover o desenvolvimento no campo é você garantir assistência ao pequeno produtor rural. Nós criamos o PROAP no nosso programa, que é o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor. Leva semente, calcário, hora máquina, assistência técnica, dar protagonismo à nossa Emater para ela assistir o homem do campo, dar melhores condições para o homem do campo. E também cuidar da infraestrutura. Porque se você não melhora o processo de logística para o escoamento da produção, você diminui, a potencialidade do Estado.
Então, desde a época do Educação, Rondônia não tem um programa eficiente, robusto, de pavimentação das nossas estradas estaduais, das nossas ROs. Nós temos 97 ROs, nesse governo nenhuma foi pavimentada. Então, no nosso programa, nós vamos voltar a pavimentar as ROs, conectando regiões, especialmente ligando os distritos de Rondônia. Isso vai promover desenvolvimento econômico, desenvolvimento social para essas regiões. Quando o senhor fala sobre esse projeto, esse planejamento, já há um estudo e um conhecimento da realidade da máquina? Isso é viável com os cofres locais ou isso depende também de uma convergência da união entre bancada e tudo mais? Não, você tem hoje a previsão do orçamento para o próximo ano, está na casa de 13 bilhões de reais, né? O problema do Estado hoje não é orçamentário, o problema do Estado hoje é gestão. Falta planejamento, gestão eficiente e foco no resultado. E num resultado que conecta com as pessoas, com aquilo que as pessoas que estão lá na ponta esperam do Estado, esperam do governante. Então, um governante que anda mais, que visita mais, que conhece a realidade do Estado, ele vai conseguir governar melhor. Não dá para você fazer um governo de excelência preso no palácio, né? Se você não descer do palácio e se conectar com o povo, você vai fazer um governo frio, apático, ineficiente, que as pessoas vão olhar e falar assim, não gosto. Olha o resultado das urnas. 60% dos eleitores de Rondônia foram às urnas dizer, queremos mudança. Por quê? Porque desaprova o governo. Então, nesse momento, a opção de mudança para o estado de Rondônia é o Marcos Rogério, governador 22. Quando o senhor fala na área de saúde, o senhor tem críticas bem enfáticas sobre a atual gestão. Em sendo eleito, o que muda a partir do próximo ano? Essa crítica não é a pessoa do governador, não tenho nada contra a pessoa do governador. A crítica é ao governo dele. O governo dele é ineficiente, é irresponsável, sabe? É incompetente. É um governo que prioriza construir um palácio para procuradores que já estão no palácio, ao invés de cuidar de um João Paulo II, ao invés de cuidar de um novo hospital de referência em Porto Velho, para mim não é governo. Para mim não é governo. As pessoas sofrendo, morrendo por falta de atendimento, e o governo querendo construir palácio para procuradores, não está certo. A minha prioridade absoluta é cuidar das pessoas que estão sofrendo, na fila dos hospitais, dentro de um hospital que atende mal. Imagine você, um pai, uma mãe, né, um filho, no corredor do João Paulo II. Isso não é condição de atendimento. O governo perdeu o recurso, veio recurso para fazer a reforma da cobertura do João Paulo. O governo do Estado perdeu o recurso por absoluta incompetência. Veio o recurso para fazer o hospital de Ariquemes, o governo do Estado devolveu, o de Guajará-Mirim não concluiu. Então, o que nós vamos fazer para atender essa demanda reprimida? Primeiro, decretar emergência de saúde. Fazer um grande chamamento, é o Saúde Já, um grande chamamento. Rede estadual, rede municipal, rede filantrópica, e aqui, Hospital do Amor, Santa Marcelina, rede privada, aonde tiver vaga disponível de leitos e centros cirúrgicos, buscar fazer uma força-tarefa para poder atender quem está na fila da regulação. Quem sofre, quem tem dor, não pode ficar esperando. O Estado tem que dar atendimento, socorrer quem está sofrendo. Candidato, em algum momento dá para dizer que essa saúde funcionou? Ou está na conta da atual gestão? Ou isso é um problema que se arrasta já há algum tempo? Qual é a avaliação que o senhor faz? Por que eu trago isso para a seara de discussão? É muito comum quem está em casa agora acompanhando a gente em qualquer parte do Estado dizer, olha, mais uma campanha e mais soluções que provavelmente não virão. Estou colocando aqui na ótica daquelas pessoas de forma macro que acompanham o processo. E o senhor tem andado e sabe a visão que as pessoas têm quando se trata de político partidário. Eu queria entender se o senhor visualiza que é um problema que já se arrasta a um período específico e que, tendo uma gestão diferenciada, pode ser realmente resolvido, ou é algo que o senhor almeja resolver, mas sabe da dificuldade que vai enfrentar? Não se trata de um tema simples, não. Não se trata de um tema fácil, não é populismo e não pode ser. O problema não é de agora, ele já se arrasta há muito tempo, mas esse é o pior momento que Rondônia enfrenta na saúde pública do estado de Rondônia. Nós nunca enfrentamos uma situação tão dramática, tão caótica, como estamos enfrentando hoje. E aí é uma questão de gestão, Adilson. É uma questão de eleger prioridades. Governar é fazer escolhas. O governador escolheu não cuidar da saúde com prioridade. Ele guarda dinheiro em caixa, reserva 2 bilhões de reais para fazer a compra de apoio político no ano eleitoral. Foi o que ele fez com os prefeitos. Enquanto isso, os pacientes morrendo sem atendimento, enquanto isso, as pessoas sofrendo nos corredores do João Paulo II, enquanto isso, as pessoas sem atendimento no hospital de base,
nas cirurgias eletivas, enquanto isso o teto desabando no Hospital Cosme Damião, enquanto isso o Semetron não dando conta de atender quem precisa, enquanto isso o Regional de Cacoal chovendo dentro. Ué, isso é gestão? Isso é priorizar? Então o problema aqui não é dinheiro. O Estado tinha dinheiro, ele represou o financeiro para poder comprar apoio político, optando por deixar as pessoas sofrendo. É uma questão de escolha. Então agora cabe ao eleitor escolher se ele quer um governante que entre atender quem sofre e fazer politicagem, ele fica com a politicagem, ou um governo que cuida das pessoas na hora que elas mais precisam, que é na hora da enfermidade. Mas eu não vendo facilidades. Não por acaso, eu coloquei como minha vice-governadora uma médica, a doutora Flávia Lenzi, médica que já passou pelo João Paulo II, pelo Hospital de Amor, pelo Hospital de Base, presidente do Sindicato Médico de Rondônia, conhece o assunto, vai estar ao lado, nos ajudando na formulação dessas políticas públicas de enfrentamento. É cuidar de quem sofre. E, além disso, construir, não na propaganda como fez o governo, construir um novo hospital de urgência e emergência em Porto Velho, fazer a regionalização da saúde, levar a saúde para perto das pessoas e construir no centro do estado de Rondônia, né? Tem que construir vários, mas começa com um, né? Que é uma rede de diagnósticos no centro do estado. Hoje está tudo concentrado em Porto Velho. Isso não funciona. Se gasta mais dinheiro com o paciente nas ambulâncias cortando o estado de ponta a ponta do que se você fosse colocar uma estrutura para atender lá no Cone Sul, por exemplo. Quem está no Cone Sul, por que você tem que botar um paciente numa ambulância e mandar para Porto Velho para fazer um exame que custa 400, 500 reais lá? E aí você coloca numa ambulância que tem motorista, que tem diária, que tem combustível, que tem alimentação, que tem hospedagem. No final, um procedimento que ele podia fazer no particular que custaria 400, 500 reais, ele vai custar 3 mil reais. Aonde que está a inteligência nisso? Então, governar, repito, é fazer escolhas. E a gente tem que governar com economicidade, com foco nas pessoas. Candidato, até que a gente consiga abordar outros pontos, a segurança é algo que precisa também de atendimentos específicos. E ontem eu até observava debates de outros estados, principalmente o estado de São Paulo, e muito foi pontuado a questão da redução da maioridade penal. Claro que não compete ao governador de um estado, mas a postura que ele tem diante do cenário específico e como ele pretende tratar essa questão, acho que tem a ver com as resoluções que podem ser dadas. Em Rondônia, o que pode ser feito nesse quesito para melhorar a sensação, pelo menos, de segurança e efetivamente dá-la para o cidadão? A primeira coisa que Rondônia precisa é de um governador que tenha coragem para enfrentar o crime organizado. Chega da gente ter um governo frouxo com crime e impiedoso com quem trabalha. Esse governo foi implacável com o comércio na pandemia, mandando fechar comércio, mandando fechar igreja, perseguindo religiosos que estavam tentando fazer seus cultos. Mas quando o assunto é crime organizado, PCC, Comando Vermelho e outros mais, aí ele não é um governo firme. Aí você tem toque de recolher, você tem tribunal do crime na capital, você tem jovens indo para a vala, você tem famílias aterrorizadas. E qual é a ação efetiva do governo? Demorou quase 4 anos para substituir o secretário de Segurança. Demitiu depois que eu denunciei por diversas vezes nos debates, nos programas, nas andanças políticas, dizendo, olha, se eu fosse governador, eu já teria demitido. Foi lá e demitiu. E não sei se demitiu em razão da competência dele. Me parece que não. Então, assim, para enfrentar a violência, primeiro você precisa ter um governador de pulso firme, que seja intolerante com o crime. É tolerância zero ao crime, sabe? Não dá para a gente viver nesse clima que está. Hoje as pessoas têm medo de sair de casa. As famílias estão amedrontadas. Como é que resolve isso? Bom, plano estratégico de segurança pública, ação integrada, não dá para você ter uma ação isolada. O crime está organizado e aparelhado. E a polícia vai lá de forma desorganizada e desarticulada. E essa articulação, essa ação integrada, ela passa pelas forças de segurança do Estado, e aí eu falo de polícia militar, de polícia civil, de polícia penal, porque tem muita ação aqui fora que parte lá de dentro dos presídios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, porque muitos crimes são da competência da Polícia Federal. Então, é uma ação que envolva tudo. Agora, além disso, você precisa melhorar o efetivo das nossas polícias. Eu ia perguntar justamente isso. Hoje o déficit é uma realidade. Eu não estou trazendo para a pessoalidade de um Estado. A gente pode falar da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e até o policial penal. Propriamente dito, o que se tem não é a contento para atender a grande demanda que existe. O Estado consegue contratar mais?
Consegue. E, assim, aí tem que... Para você fazer qualquer gestão funcionar bem, primeiro você tem que ter planejamento. Por exemplo, o Estado está fazendo concurso agora. Está errado. Né? Assim, está mobilizando toda a máquina para fazer um concurso que não vai resolver. Vai chegar o ano que vem, nós vamos ter que fazer um novo concurso. E vamos ter que fazer. Porque ele está contratando para a Polícia Civil um número insuficiente de delegados. E de outras áreas também. Está contratando para a Polícia Militar apenas oficiais. Você já viu alguma viatura fazendo ronda ostensiva, policiamento ostensivo nos bairros? Uma viatura só com oficiais? Quem é que vai para o bairro, para o front, para fazer segurança lá na ponta? Não é o praça? Não é o soldado? Não tem, não está contratando. Então nós vamos ter que abrir um novo concurso, e aí já estou dizendo aqui, dizendo que nós vamos ter que abrir um novo concurso para contratar mais, recompor quadros da Polícia Civil, Polícia Militar, para garantir polícia na rua, nos bairros, em frente ao comércio, em frente às escolas, devolver a sensação de segurança para as famílias do estado de Rondônia. Isso é uma missão. E equipar melhor. Não dá para você mandar o seu policial para a rua colocando a vida dele em risco usando um colete vencido. Não dá para você aceitar um governo que prioriza comprar um caveirão que custa quase 3 milhões de reais, que é um protótipo, e vive mais na oficina do que servindo a população, quando a polícia não tem viaturas, não tem blindados para andar. Então está errado. A gente precisa ser realmente de uma ação efetiva para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, que garanta segurança para as pessoas. Isso nós vamos cuidar no nosso governo. Candidato, eu vou te dar uma missão quase que impossível. 2 minutos para falar sobre, que eu acho que acaba convergindo, né? A questão cultural, artística, educação, porque eu creio que pode-se ter algo que possa tramitar aí um paralelo. O que o plano do senhor contempla para assistir melhor essas categorias? Bom, eu vou começar, assim, o governo ficou de portas fechadas, né, para o turismo, para a questão cultural, para o esporte, né? É muito triste ver nos sinais, às vezes, um atleta tendo que pedir ajuda para poder participar de alguma modalidade. O governo vai priorizar o esporte como política pública, a arena multi-eventos, nós vamos construir aqui em Porto Velho, né? Os grandes eventos, o Flor do Maracujá, o Duelo da Fronteira, são eventos, os nossos artistas precisam de apoio, de um governo de portas abertas, e nós vamos fazer isso. O terceiro setor vai ter apoio no governo Marcos Rogério. A questão da educação, aí é uma questão fundamental, Adilson, que a gente precisa atuar com urgência, melhorando a estrutura, melhorando o parque tecnológico das escolas, mas trabalhando muito a questão do currículo escolar, né? Uma reforma pedagógica. Nós fizemos isso na lei, autorizando o novo ensino médio, né, a optar por disciplinas mais modernas, e aqui não fez. Nós temos que colocar nesse currículo matérias que conectem o nosso jovem, para diminuir a evasão escolar, sabe? Educação financeira, legislação do trânsito, empreendedorismo, robótica, programação, conteúdo que o jovem possa olhar para ele e falar assim, puxa, isso aqui me interessa, isso aqui me conecta com o que eu preciso. Sabe, nós temos que dar um choque na educação, de modernidade. Ela precisa ser o caminho para a revolução, né, do pensamento desse jovem que quer sair da escola. Não há caminho de sucesso que não passe pela educação. E essa será uma prioridade nossa também. Perfeito, agradeço o senhor pela vinda, muito obrigado por comparecer aqui hoje conosco, o espaço sempre aberto para que a gente possa estar debatendo e expondo para a sociedade as propostas que o senhor tem, caso seja eleito a partir de 2023. Muito obrigado pela vinda. Apenas para agradecer você, a emissora, por esse espaço, dizer que hoje estará aqui em Porto Velho a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, está vindo ela, Damares, vai estar às 19 horas lá na Unopar. As mulheres são convidadas, o evento é para mulheres. Elas vão falar com as mulheres pró-Bolsonaro. Michele Bolsonaro, 19 horas, na Unopar. E finalizo agradecendo e pedindo o seu voto, especialmente dos nossos jovens que estão acompanhando. Eu não falei desse assunto, mas não deixe de falar. Nós vamos criar um programa CNH social, né, para o jovem de baixa renda. Hoje custa quase R$4.000 uma carteira de habilitação. E às vezes o jovem vai para o mercado de trabalho, não consegue o emprego porque não tem a CNH. Nós vamos criar a CNH social para o jovem. Custo zero para a primeira CNH para os nossos jovens. Peço o seu voto no 22, para o Bolsonaro presidente e para o Marcos Rogério governador. Muito obrigado, Dilson. Obrigado eu pela vinda. Agradecer aqui a presença do nosso diretor Ismael, está aqui no estúdio acompanhando de perto a entrevista. Minha querida jornalista Yali Dantas. E o grandão das fotos ali, que eu não sei o nome, como é que é, senador? Diegão, grande Diegão, seja bem-vindo sempre, tá? Daqui a pouquinho tem o Band Eleições, a Angelita Lima já está ali na ponta da linha, vamos saber os principais fatos também relacionados aí às ações deste segundo turno, mas
Antes de chamar minha querida Vivi Chaú, é claro que a cobertura completa é aqui, ó. Olho no voto, olho na Band.